Eu sou Luna Souza, estudante de Medicina Veterinária. Meu nome é Thiago Leal, curso Medicina Veterinária. Olá, gente, eu sou José Ricardo Pereira Miranda, sou aluno de enfermagem. Sou Edina Rodrigues dos Santos, aluna do primeiro semestre de enfermagem. Olá, sou Nicole Alves, estudante de Medicina Veterinária do primeiro semestre. Olá, eu me chamo Samia, estou cursando Psicologia na UNEX. Me chamo Adriel, tenho 18 anos, curso Enfermagem na UNEX. Bom dia, me chamo Igor Fonseca, sou aluno do primeiro semestre de enfermagem. Olá, eu me chamo Samia, estou cursando Psicologia na UNEX e hoje eu vou falar um pouco sobre o caso clínico e falar sobre alguns personagens desse caso. Eu fiquei com a questão 1 e nela ela tem várias perguntas, fiquei com as 3 primeiras e a primeira pergunta é: o que pode ter causado a morte de José? Bom, José ele tinha alguns sintomas como dores nas costas, algumas feridas no corpo e ele não procurava tratamento médico, o que pode ter afetado bastante no desenvolvimento maior de um problema, de uma doença maior, que talvez no futuro não tivesse como ter um tratamento mais eficaz. Bom, José e sua esposa, eles tinham costumes e cultura de fazer o uso de remédios naturais e acabou que ele não procurava fazer exames ou procurar um hospital para saber realmente qual era a causa daqueles sintomas que ele sentia. Logo, ele veio a óbito, com problemas renais, e pode ter sido através dessas dores que ele sentia, dessas feridas que apareciam no corpo, e que ele não procurava tratamento para descobrir o que realmente ele tinha. Bom, a segunda pergunta é: como descrever a situação clínica de Dona Regina na gravidez de Sandra? A situação clínica de Dona Regina na gravidez de Sandra foi mais complicada do que nas outras gravidezes que ela teve. Ela apresentou sintomas como náuseas, dores ao urinar, cansaço e um ganho de peso. Cada um desses sintomas pode diagnosticar algo, ou até mesmo alguns são sintomas que são realmente da gravidez, mas que ela deveria sempre estar tendo acompanhamento médico, explicando para o médico cada sintoma que ela teve, como, por exemplo, as dores ao urinar pode ser uma infecção urinária que precisa de um tratamento mais eficaz, com receitas médicas, entre outros tratamentos que deveriam ser receitados pelo médico. O ganho de peso pode ser um problema mais grave, como, por exemplo, a diabetes gestacional. E por isso ela deveria sempre estar seguindo as normas médicas, indo ao médico, fazendo exames. Olá, gente, eu sou José Ricardo Pereira Miranda, sou aluno de enfermagem, estou no primeiro semestre e venho falar um pouco sobre o caso de Carlos Júnior. O caso de Carlos Júnior é um caso claramente de diabetes mellitus do tipo 1, pelos sintomas que ele descreveu. O primeiro sintoma foi o quê? A perca de peso e o aumento da fome. Isso é muito comum por conta que a falta da insulina impede que a glicose entre nas células e acaba levando o corpo a utilizar gordura e músculo como fonte de energia, resultando em perca de peso. Ele também relata uma sede excessiva e o aumento da frequência urinária. A hiperglicemia, que é o nível elevado da glicose no sangue, leva à excreção da glicose na urina, que atrai água e causa o aumento da produção. Isso acaba resultando em desidratação e sede intensa. Ele relata também a formigamento. Isso é o que? A neuropatia periférica. Isso é o que? Dormência e formigamento e dor nos pés. São sinais típicos da neuropatia diabética, uma complicação comum quando o diabetes é mal controlado e não tem um tratamento regular. Isso é o que? É essencial que Juninho seja avaliado por um médico endocrinologista para a confirmação, diagnóstico e o início imediato de um tratamento.
Isso pode incluir o quê? O monitoramento glicêmico, que é acompanhar regularmente o nível da glicose no sangue, o uso de medicamentos para controlar a dor neuropática e a insulinoterapia, que é a administração de insulina para o controle da glicemia. Além do caso de Carlos Júnior, eu também vim falar um pouco sobre Bingo. Bingo é um cachorro de estimação que passou por grandes mudanças. Ele passou pela mudança de ambiente, nome, troca de alimentação, que acarretou o quê? O estresse emocional e reação alérgica pela a mudança alimentar. Isso ocorre por conta que Bingo vivia em um lar onde morava com um palhaço. Então, obviamente, o ambiente poderia ser muito alegre. Só que na casa de Carlos já não era um ambiente tão hostil, já não era um ambiente tão agradável quanto a casa do seu antigo dono. O caso da reação alérgica provavelmente foi um caso da ração. Por quê? Porque poderia conter carboidrato como milho, soja, aditivos como corante, conservante e aromatizantes artificiais. Mesmo que o cão tenha consumido esses ingredientes anteriormente, sem problemas, ele pode desenvolver alergia após a repetida exposição. Então, ele comer isso com muita frequência acabou ele levando a criar uma reação alérgica. Olá, eu sou Nicole Alves, estudante de Medicina Veterinária do primeiro semestre da UNEX. E eu queria muito falar sobre o caso do Bingo, que no caso é a questão 2. No caso do Bingo, falo muito sobre mudanças de ambiente, sintomas físicos, alimentação, doença de pele, isso tudo por causa da mudança de ambiente. E aí, nessa mudança de ambiente, ela pode sim trazer mais estresse para o cão, ansiedade e até mesmo desenvolver a depressão. Que nisso tudo inclui os sintomas físicos, que é coceira e problemas digestórios. Quando você percebe que o cão para de comer, ou então ele se coça muito, isso tudo tá ligado à mudança de ambiente. Boa noite, me chamo Adriel, tenho 18 anos, curso enfermagem na UNEX, estou no primeiro semestre, sou aluno de Sandro, que dá aula de bases moleculares. Bom, nós ficamos com a personagem gestante e eu vou falar sobre quais exames podem ser feitos para o diagnóstico clínico, né, que é diabetes gestacional. Primeiro que diabetes gestacional é caracterizado pelo alto nível de glicose no sangue durante a gravidez. Isso pode acarretar vários problemas, tanto para a saúde do bebê quanto da mãe. O melhor método de identificar a doença é fazendo o acompanhamento recorrente com seu método. Isso porque na maioria dos casos não há nenhum sintoma durante a gestação, que por um lado dificulta a identificação da condição. O especialista recomenda um exame de glicemia para o diagnóstico mais assertivo. E os exames a serem feitos, que é o exame de jejum, o exame de sangue em jejum de 8 horas, que vai ser 92 mg por decilitro, testes de tolerância oral à glicose, realizado com a ingestão de 75 gramas de um líquido muito doce chamado destrozol, 92 mg por decilitro. Em jejum, 180 mg por decilitro, 1 hora após a ingestão, e 153 mg por decilitro, 2 horas após a ingestão. E tem o teste de glicemia em fita, que é 95 mg por decilitro em jejum, 140 mg por decilitro, 1 hora após a refeição, e 120 mg por decilitro, 2 horas após a refeição. Qualquer desses valores mencionados acima indica a presença de diabetes gestacional. Apenas um valor alterado na gestação é suficiente para fechar esse diagnóstico. Então, tendo esse valor, consegue já diagnosticar tal paciente com esses exames feitos. O preconizado é realizar a coleta de glicemia em jejum de 8 horas durante os 3 trimestres da gestação. Quando os exames estão normais, ainda indicamos a realização do teste oral, né, que é o teste oral de tolerância à glicose entre 24 a 28 semanas de gestação, que detalha, né, os médicos hoje.
E quando o nível de glicemia em jejum é igual ou maior que 126, ou a glicemia 2 horas após o teste de tolerância é maior que 200, considera-se que trata em um caso de diabetes mellitus, que é o tipo comum não diagnosticado anteriormente. Bom dia, me chamo Ico Fonseca, sou aluno do primeiro semestre de enfermagem da Faculdade da UNEX e vim aqui falar um pouco sobre onde Dona Regina poderá encontrar o tratamento de diabetes gestacional. Então, Dona Regina, com suspeita de diabetes gestacional, ela pode estar encontrando esse tratamento no Sistema Único de Saúde e na Rede Brasileira de Atenção à Saúde da Mulher. Com isso, Dona Regina poderá ser assistida por um obstetra e por um endocrinologista, que pode oferecer um melhor tratamento para a paciente. Meu nome é Tiago Leal, curso Medicina Veterinária. O diabetes gestacional é desencadeado por múltiplos fatores, incluindo histórico familiar de diabetes tipo 2, obesidade ou sobrepeso gestacional, gestação anterior com complicações, alimentação inadequada, sedentarismo e alterações hormonais naturais durante a gravidez. A predisposição genética de Sandra pode ser inferida por vários fatores, caso de complicações de histórico familiar cardiovasculares ou renais, além da condição socioeconômica precária e provável alimentação hipercalórica e pobre em nutrientes essenciais. Eu sou Luna Souza, estudante de Medicina Veterinária do primeiro semestre da UNEX. De acordo com a descrição clínica de Sandra durante a gestação, náuseas intensas, cansaço extremo e dores ao urinar, a hipótese plausível seria o desenvolvimento de diabetes gestacional, o famoso DG. O diabetes gestacional ocorre devido à resistência à insulina provocada por hormônios placentários, levando à hiperglicemia materna. Nem todas as gestantes com DG manifestam sintomas evidentes, sendo comum a forma assintomática. Portanto, o teste oral de tolerância à glicose é o principal exame confirmatório, sendo mais eficaz do que os sintomas clínicos isolados. Oi, sou Edina Rodrigues dos Santos, aluna do primeiro semestre de enfermagem. Você sabe como a diabetes gestacional afeta o nosso corpo a nível de estrutura celular? Bem, primeiro é válido falar que entender como essa estrutura celular trabalha em conjunto é compreender um pouco melhor a diabetes gestacional. No nosso pâncreas existem células muito especiais chamadas células beta. Elas são as principais responsáveis pela produção de insulina, esse hormônio essencial para o ser humano. Essas células funcionam como uma fábrica de produção de insulina, onde a produção é regulada por processos de transcrição e tradução. Durante a gestação, especialmente nos 3 primeiros meses, há uma grande produção de hormônios, e esses hormônios podem causar, algo chamado de resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? É quando a insulina não consegue abrir a célula para que a glicose entre, ou seja, ela provoca um bloqueio onde a glicose não consegue penetrar na célula. E o que isso provoca? O acúmulo de açúcar na corrente sanguínea e, por consequência, uma hiperglicemia. A diabetes, de forma geral, ela impacta diretamente alguns dos principais vias metabólicas do ser humano. E entre elas vamos falar dos hidratos de carbono e dos lipídios, que são essenciais para fornecer e armazenar energia. Outra coisa que é afetado é o metabolismo proteico. Também sofre alteração, afetando a síntese proteica e a produção de intermediários importantes para outros ciclos. No caso do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, como é chamado, ele é fundamental para transformar a glicose em energia.
E se esse ciclo não funciona como deveria, nossa capacidade de processar a glicose fica comprometida, o que leva o quê? A um acúmulo de açúcar. E isso pode provocar, no caso da gestação, uma diabetes gestacional.